Suave. Bom, esse ano aí, como sabemos, irá ter, né, eleições americanas. Então eu vou falar sobre os Estados Unidos da América, né, meu? Só que eu vou falar sobre... Não sei se esse assunto pode dar ruim, né? Deixa eu ver aqui, acho que não. É, vamos ver vamos ver o que vai, né? Mas eu vou falar sobre drogas para a promoção da democracia, meu. Bom, o texto diz aqui que os Estados Unidos eles usam o. Deixa eu ver. Em vez de falar tráfico, eu vou falar tráfego. Mas eles usam o tráfego de entorpecentes. Tráfego de entorpecentes. Pronto, eu vou falar tráfico de entorpecentes. Também pode ser. É que sei lá, tem que ter todo um cuidado pra falar na porra desse YouTube hoje em dia, né, cara? Puta que pariu, tem que ficar cheio de dedos pra falar. E eu só fico cheio de dedos porque o canal não é meu, né, mano? Aí qualquer coisa que eu falar aqui, o canal tomar strike, alguma coisa, é foda, né? Eu vou me sentir culpado. É complicado isso daí, mas enfim, né? Pra lá, tá na chuva pra se molhar, né? Então, segundo o artigo aqui, né, diz aí que os Estados Unidos fazem o tráfego de entorpecentes como fonte aí para financiar as algazarras, né, meu? Os pequenos tirinhos, as guerrinhas, os papapá, papapá. O bagulho é louco. Bom, o narcotráfico aí é o negócio mais lucrativo do capitalismo, segundo aqui o artigo, né? E aí vocês concordam ou não concordam com isso, hein? Eu pensava que eram as bolsas da Chanel e da Gucci. Bom, lucram os produtores e a rede aí de comercialização, né? E as empresas químicas que produzem, no caso aí os herbicidas, né? E também os componentes aí do processo de fabricação. Então a indústria, no caso aqui a aeroespacial, ela abastece aí os helicópteros, também abastece os aviões, só que no caso os de combate, né? Que gera todo esse negócio aí. Então os fabricantes de armas, né? Em geral, todo o complexo militar também ali, industrial, no caso aqui o exemplo é os Estados Unidos, e também aí os aliados, né? Então esse negócio gira em torno aí dessas fábricas, né? Desses fabricantes também, que no geral todo ali, né, está preso ao tal complexo militar. Então os bilhões de dólares, né, meu? Os bilhões aí de dolores de Dilmas, antes fosse Dilmas, né? No caso é dólares mesmo. Que o tráfico ilegal aí dos entorpecentes, né, gera cada ano também sustenta aí o poder financeiro dessas corporações que também são financeiras, né, e transnacionais, inclusive também os ditos paraísos fiscais, né, meu. Então, abre aspas aqui, após várias décadas da guerra contra os entorpecentes, né, acompanhada por custo colossal em vidas humanas e recursos materiais, os narcotraficantes hoje são mais fortes do que nunca e controlam um território maior do que em qualquer época. Isso daí foi citado, né, por um cara chamado Salvador Capote em alai.net, uma agência latino-americana aí de informação, beleza? Então, esse artigo aqui, ele já é antigo, ele é de 2014, se eu não me engano, e diz que nos últimos 6 anos, só que 6 anos antes aí de 2014, né, então já faz bastante tempo também, acabou que ocorreu lá no México mais de 47 mil, né, assas suínos aí, né, meu, se é que vocês entendem, papapá, mandou pra cidade do pé junto, e essas mortes aí todas estavam relacionadas então ao tráfico aí de entorpecentes. Eu falei que ia falar tráfego, mas tô falando tráfico, mas tráfego, então vocês entenderam, né? Então o número de mortes aí foi de 2.119 em 2006 para cerca de 17 mil em 2011. Então um crescimento aí assustador, né, cara? Então, em 2008, o Departamento aí de Justiça estadunidense, ele advertiu ali que as OTD, que no caso são as organizações de tráfego aí de entorpecentes, né, que estavam então vinculadas ali com os cartéis mexicanos, né, elas estavam então ativas ali em todas as regiões, né, dos Estados Unidos. Na Flórida também
Segundo o artigo aqui, atuam também algumas máfias, né? Alguns poderosos chefões aí, né, meu? Que também estão associadas, no caso aí, ao cartel do Golfo, aos Zetas. Para quem já ouviu Você Sabia, já viu os vídeos desses caras, eles já falaram sobre esses cartéis, né? Para quem quer saber um pouco mais, acho que o Planeta Novo também já falou, eu assistia bastante esses canais. E também a Federação aí de Sinaloa, né? Então Miami é um dos principais centros aí de recepção, né? E também de distribuição aí dos entorpecentes. Além também dos mencionados, outros cartéis aí como o de Juarez. Tem até um joguinho de Play 3 chamado Call of Juarez, para quem já jogou aí, é de Play 3. Tem 2 jogos. Esse dia eu tava jogando ele, da hora, um FPS maneirinho. E também o de Tijuana opera aí, né, nos Estados Unidos. Então, os cartéis do México, eles ganharam maior força aí depois que substituíram os colombianos aí de Cali e também de Medellín, lá nos anos 90, né? E controlam agora não sei, deve ser mais, né? Porque o poder desses caras sempre aumentam. Mas já em 2014 aí eles controlavam 90% aí da farinha de trigo, né? Se é que vocês me entendem. Que entra aí, que no caso entrava, né? Ainda entra, né? Nos Estados Unidos. Então o maior estímulo aí ao narcotráfico, né, meu? E é o alto consumo aí estadunidense. São os maiores clientes, né, meu? Os VIPs aí. Então em 2010, uma pesquisa nacional aí do Departamento de Saúde dos Estados Unidos acabou revelando que aproximadamente aí 22 milhões, né, exatamente 22 milhões de estadunidenses maiores aí de 12 anos, eles consomem algum tipo de entorpecente, né? Então, a gente fala bastante do Brasil isso, Brasil aquilo, mas, cara, Estados Unidos também, meu amigo, não tá longe, né? À toa que a gente é um espelho de lá, né? Só que um espelho que muitas das vezes parece ser bem mais sujo, né? Todo trincado, fudido. Então, esses que são apenas alguns, né, dos mais inquietantes dados, no caso aí dados estatísticos, né? Ele permite, né, esses dados que você questione, né, a eficácia da chamada guerra contra os entorpecentes, né? Tipo, acho que você, eu, todo mundo aí, desde a infância, já deve ter ouvido pelo menos uma vez na televisão essa dita guerra aos entorpecentes, né? Mas a gente vê que nunca dá certo, nunca. Ainda mais dependendo do governo, né? Não sobe mais no morro, né? É quando for subir o morro tem que avisar. Ixi, é complicado. É assim que os caras querem combater, né? É foda. Então, é impossível, né? Acabar crendo que exista realmente a vontade política, né? Para o fim aí desse flagelo universal, assim digamos, quando a gente acaba observando que o papel que é desempenhado aí pelo narcotráfico, né, meu, a serviço aí da contra-revolução e também para a expansão aí dessas transnacionais e para as ambições geopolíticas aí dos Estados Unidos e obviamente de outras potências, né? Não é à toa que ele disse Estados Unidos e os aliados. Temos aqui também o tráfego de aviões aí, né, meu, da CIA. Mentira, do Bom Dia e Companhia, né, meu? Um salve Priscila, um salve Yudi. Então, repassemos aqui em síntese, né? A história, no caso, recente. E diz assim que, bom, a administração aí de Richard Nixon, né, para quem conhece, ao iniciar essa tal guerra aos entorpecentes, lá no ano de 1971, acabou desenvolvendo aí ao mesmo tempo o tráfego aí da heroína, né, meu? Nossa querida Mulher Maravilha, né? Lá no Sudeste Asiático. E no caso aí com o propósito, né, de financiar as suas operações militares ali naquela região. Então a nossa querida Mulher Maravilha, né, nossa heroína predileta, ela foi produzida aí no Triângulo de Ouro, onde se une então as zonas montanhosas do Vietnã, Laos, Tailândia e também Mianmar. Então, no caso ali, era transportada em aviões da Air America, que é propriedade aí do Bom Dia e Companhia, né? E em conferência aí de imprensa, que também foi... que também não, né? Desculpa. Que foi televisionada, também como se fosse outra coisa, né? Mas enfim. Em uma conferência de imprensa que foi televisionada em 1º de junho de 1971,
um jornalista ele acabou perguntando ali pro Nixon, né? E abre aspas aí pro jornalista. Mr. President, né? Senhor presidente, o que você fará com as dezenas de milhares de soldados estadunidenses que regressam viciados em Mulher Maravilha? Ele fez essa pergunta aí, fecha aspas. Então, as operações aí do Air America continuaram até a queda do Saigon em 1975, enquanto aí o Bom Dia e Companhia ele transportava ópio e Mulher Maravilha, né, a heroína, do Sudeste Asiático, e o tráfego e consumo aí de entorpecente lá nos Estados Unidos se convertia em uma grande tragédia nacional, né, cara? As drogas estão aí para destruir mesmo, né? Ainda mais Mulher Maravilha, cara, meu amigo, é bagulho de louco. Então o presidente aí, Gerald Ford, ele solicitou ao Congresso, no ano de 1976, a aprovação de leis aí que substituíssem a liberdade condicional com a prisão e acabasse ali estabelecendo algumas condenações mínimas obrigatórias e negassem também as fianças, né, para determinados delitos ali envolvendo então os entorpecentes, né? Então o resultado foi o aumento exponencial aí do número de condenados por delitos, né? Esse número aí disparou e no caso delitos e além de delitos relacionados também com o tráfego, né? E também com o consumo ali de entorpecentes e por conseguinte a conversão dos Estados Unidos no país foi como a maior população, né, prisional aí do mundo. Então o peso principal dessa política punitiva ela caiu sobre a população, no caso a população, digamos, protegida, né, a população da cor que não pode ser nomeada, sei lá, a cor inominável, né, que o YouTube é sensível, e também algumas outras minorias, né. Então foi essas pessoas aí que mais se lascaram. Então as administrações estadunidenses durante ali os anos de 80 e 90 eles apoiaram os governos sul-americanos envolvidos ali, né, diretamente no tráfego da farinha de trigo. E durante a administração Carter, o Bom Dia e Companhia ele acabou intervindo aí para evitar que dois dos chefes de cartel aí, no caso Roberto Suárez, que na época aí era o rei da farinha de trigo, né, meu? O cara era parceiro da Dona Benta, fossem levados a juízo lá nos Estados Unidos. E bom, ao ficar livres, eles puderam então regressar à Bolívia e lá atuaram então como protagonistas no golpe de estado aí do dia 17 de julho de 1980. Financiado no caso esse pequeno golpinho aí, né, meu, pelos barões aí dos entorpecentes. Então a sargenta tirania do general Luiz Garcia, né, Mesa, foi o que? Peraí que eu escrevi errado aqui. Tá. Foi apoiado aí pela administração de Ronald Reagan. E bom, a participação aí mais conspícua, né, uma palavra interessante, não conhecia, da administração o Reagan no narcotráfico foi o escândalo conhecido aí como Irã Contras, né, entre aspas, cujo o eixo aí mais propagandeado foi, no caso, a obtenção aí de fundos para financiar o conflito ali nicaragüense mediante a venda ilegal aí de armas ao Irã. Mas está bem documentado, ademais, o apoio de Reagan com esse mesmo propósito aí ao tráfego da farinha de trigo dentro e fora também dos Estados Unidos. Bom, o jornalista William Bloom ele explica essas conexões em seu livro Rogue State. Quem tiver interessado aí, tente achar o PDF. Na Costa Rica, que servia ali como frente sul, entre aspas, dos contras, né? Honduras era a frente norte. Eles operavam ali com várias redes, né? Digamos, os Bom Dia e Companhia dos contras, né? Que também estavam envolvidos aí com o tráfego dos entorpecentes. Então, essas redes, né? Elas estavam associadas com Jorge Morales, que era um colombiano aí residente em Miami. E os aviões de Morales, eles eram carregados ali com armas, né, na Flórida e voavam à América Central e regressavam carregados aí, né, meu, da farinha de trigo.
Outra rede também, com base na Costa Rica, ela era operada aí por cubanos anticastristas, né, contratados também pelo Bom Dia e Companhia como instrutores militares. Então essa rede ela utilizava ali os aviões dos contras, né, e de uma companhia de venda de camarões que levava dinheiro ali do Bom Dia e Companhia no translado da droga, né, dos entorpecentes aí aos Estados Unidos. Em Honduras, o Bom Dia e Companhia contratou Alan Hyde, era o principal, né, trafegante aí nesse país, no caso, o padrinho de todas as atividades criminais, entre aspas, de acordo com algumas informações ali do governo, né, dos Estados Unidos, e no caso era para transportar em suas embarcações abastecimento também, ele fazia também, né, abastecimento ali aos contras. Então o Bom Dia e Companhia de volta ali, né, voltou às ações e impediria qualquer ação contra o Hyde por parte ali de agências, né, antinarcóticos. Então os caminhos do pozinho branco, né, da Dona Benta aí, tinham importantes estações como a base aérea de Ilopango, lá em El Salvador, e aí um ex-oficial do Bom Dia e Companhia, o Celerino Castilho, ele descreveu como os aviões ali, né, eram carregados com o pó branco, né, a Dona Benta aí, e depois eles voavam em direção ao norte. Eles também aterrissavam, né, impunemente ali em vários lugares dos Estados Unidos, incluindo também a base da Força Aérea lá no Texas, e eles acabavam regressando aí com dinheiro abundante, né, para poder então financiar aí as algazarras, né, os tirinhos. É complicado. E abre aspas aqui. Tudo sob o guarda-chuva protetor do governo dos Estados Unidos. Fecha aspas. Então, a operação de Ilopango, né, se realizava sob a direção de Félix Rodrigues, né, Max Gomes, em conexão com o então vice-presidente George H.W. Buchadinha de Bode, né, que parece que o nome desse cara também dá meio ruim, né, falar no YouTube. E os outros acho que também dá, mas é foda, né? Às vezes o bagulho sai sem querer e é uma bosta ter que ficar censurando, né? E também, além do GHW Bush, né? E também com Oliver North, nome do cara. Que no caso eles formavam aí parte da equipe do Conselho de Segurança Nacional. De quem? Sim, dele mesmo, do Reagan. Então, em 1982, o diretor aí do Bom Dia e Companhia, William Casey, ele negociou, digamos aí, um memorando de entendimento, entre aspas, com o fiscal geral William French Smith, que exonerava o Bom Dia e Companhia de qualquer responsabilidade ali, né? Tipo, relacionada a essas operações aí de tráfego de entorpecentes que eram realizadas ali pelos seus agentes, né? Então, opa, pera aí, que isso? Não tem nada a ver não, fica tranquilo. E esse acordo ele esteve em vigor até 1995, né? O ano que eu nasci, olha só que interessante. Então o Reagan e o seu sucessor aí, o Jorginho Buchada, né? Eles patrocinaram o, abre aspas, Homem do Bom Dia e Companhia no Panamá, né? Eles tinham esse homem aí que era patrocinado, que no caso era o Manuel Noriega, e ele estava então vinculado aí ao quartel de Medellín e também a lavagem ali de grandes quantidades, né, de denaro procedentes aí da venda, sim, deles mesmos, né, dos entorpecentes. E quando o tal Noriega ele deixou de ser útil, né, como sempre, todo mundo uma hora deixa de ser útil para esses caras, né, e se converteu aí em um grande estorvo, os Estados Unidos então invadiram aí o Panamá, que no caso é, abre aspas, é Operação Justa Causa, de 20 de dezembro de 89, em bárbaro ato aí sem precedentes contra o direito internacional e também a soberania aí de um país pequeno. Então, Michael Ruppert, um jornalista, né, e também ex-oficial aí do setor de narcóticos, ele apresentou em 97, né, uma larga declaração que estava ali acompanhada de provas, né, documentais, né, documentos e tal. E ele apresentou isso aos comitês ali de inteligência, que é o Select Intelligence Committees de ambas câmaras ali do Congresso. E, bom, em um dos parágrafos ele acaba afirmando que, abre aspas,
O Bondi e Companhia traficou entorpecentes não só durante a época dos Irã-Contras, mas tem feito durante todos os 50 anos de sua história. Hoje eles apresentariam evidências que demonstrarão, que o Bondi e Companhia e muitas figuras que se fizeram célebres durante o Irã-Contras, como Richard Secord, Ted Shackley, Tom Clines, Félix Rodrigues e Jorginho Buchada, né, meu? Venderam aí entorpecentes aos estadunidenses desde a época do Vietnã, fecha aspas. Uma declaração no mínimo pesada, né, cara? Foda. E bom, em 1999, vou pegar uma caneta aqui, sob a administração aí do Bill Clinton, os Estados Unidos, eles bombardearam, né, impiedosamente aí, né, meu, o povo iugoslavo durante 78 dias. 78 dias aí de bombardeamento. E de novo ali aparece, né, o narcotráfico, né, novamente, no fundo das motivações ali. Talvez uma das motivações centrais. Então os serviços aí de inteligência dos Estados Unidos e seus homólogos ali da Alemanha e também Grã-Bretanha, eles utilizaram o tráfego ali de Mulher Maravilha, né, meu, de heroína, para financiar a criação e o equipamento ali do Exército de Libertação de Kosovo. Bom, a Mulher Maravilha aí, né, a heroína, proveniente da Turquia e também da Ásia Central, passava ali pelo Mar Negro, Bulgária, Macedônia e Albânia, que no caso ali é a rota dos Balcãs. E tinha um destino ali a Itália. E bom, com a destruição aí da Sérvia e também o fortalecimento ali, digamos assim, desejado ou não importa, né, da máfia albanesa, a administração do Clinton, ela deixava livre, digamos ali, o caminho, né, para os entorpecentes, desde o Afeganistão até a Europa Ocidental. E de acordo com informes aí da DEA, né, e também do Departamento de Justiça ali dos Estados Unidos, cerca de 80% das Mulheres Maravilhas ali, meu, né, das heroínas que se introduz na Europa passa através de Kosovo, ou Kosovo, né, é uma palavra engraçada. Deixa eu ver quanto falta aqui, falta mais um pouquinho, a gente já termina já. Bom, temos aqui o Planos Colômbia. Várias administrações estadunidenses, em particular a do Jorginho Bush, né, meu, foram cúmplices aí do... Como é que eu vou falar essa palavra? Do Genovevo, né, meu? Do Genovês, do Geno Parará Pururu, KKKKK, Bolinha de Gude, Cídio, sei lá. Tem que falar um monte de palavra para não falar a palavra, né, cara? Mas vocês entenderam. E no caso, é esse Geno Parará Pururu, né, lá na Colômbia. Então, a guerra, né, contra os entorpecentes, né, que foi sustentada aí pelos Estados Unidos com alguns recursos financeiros ali multimilionários, alguma assistência técnica também e uma volumosa ajuda militar, digamos que não conseguiu deter, né, entre aspas, o fluxo aí da Dona Benta, né, meu, do pozinho, e pelo contrário, né, tem sido determinante no surgimento aí e também no desenvolvimento dos grupos paramilitares a serviço aí dos proprietários de terras ali com algumas plantações de entorpecentes e também como pretexto para manter aí o domínio, né, sobre os trabalhadores e também ali a população camponesa, né, meu, o proletariado. Este tal Plano Colômbia, né, entre aspas, ele acabou resultando aí num completo fracasso no fim das contas, mas ele serviu como, digamos, um plano de fundo, né, um papel de parede aí para a ingerência dos Estados Unidos no país e acabou mostrando aí claramente o seu verdadeiro objetivo, no caso, a contra-evolução. Bom, muitas vezes também se esquece que o narcotráfico, né, meu, é provavelmente o negócio mais lucrativo aí dos tais capitalistas, né, meu, e eu achando, como eu disse, né, que era umas bolsas da Gucci, né, uns carros maneiros. E bom, com a guerra na Colômbia, lucram as empresas químicas, né, que produzem ali os herbicidas, a indústria aeroespacial que abastece ali os helicópteros, também os aviões, e os fabricantes de armas, né, e em geral todo o complexo militar industrial.
Então esses bilhões de dólares que gera o tráfego, né, ilegal aí dos entorpecentes também incrementam o poder financeiro das corporações transnacionais e também ali da oligarquia local, né? No caso aqui, como este artigo já é bastante antigo, né? Acho que eu disse, né? Acho que é 2013, né? 2014 por aí. Naquela época teve uma declaração do secretário de Estado-Maior Central ali das Farc, né? Em vista do 48º aniversário do início da luta aí armada rebelde, ele acabou denunciando esse vínculo de drogas, né? Drogas ali uma coisa mais capital. E abre aspas, né? Os dinheiros do os dinheiros, essa tradução aqui ficou foda, mas o dinheiro do narcotráfico se convertem em terras, inundam a banca, as finanças, os investimentos produtivos e também especulativos, a hotelaria, a construção e a contratação pública, resultando aí em resultado funcionais e também necessários no jogo de captação e circulação de grandes capitais que caracteriza o capitalismo, né, neoliberal de hoje. Igualmente ocorre na América Central e no México, fecha aspas. Então, o Tratado aí de Livre Comércio dos Estados Unidos, né, no caso Estados Unidos e México, né, NAFTA, né, a sigla, obrigou aí numerosos camponeses ante a competitividade ali de produtos agrícolas estadunidenses a cultivar ali em suas terras a papoula e também a mamonha, né, meu? E outros frente à alternativa ali de trabalho, no caso trabalho escravo, né, nas indústrias maquiladoras, entre aspas, preferem ingressar aí nas redes mafiosas dos entorpecentes. Então, o grande aumento aí do tráfego dessas mercadorias, né, através ali da fronteira e também dos controles bancários para combater, digamos, esse terrorismo aí, provocou esta tal lavagem de dinheiro aí dos bancos até as corporações comerciais. Então a complexidade e o volume das operações financeiras, né, e também ali o fluxo instantâneo e constante de capitais online, né, entre aspas, tornam extremamente difícil, né, você seguir aí o rastro das transações ilícitas, né? Então fica uma coisa imperceptível às vezes. Uma das consequências do NAFTA, né, é a impunidade quase total aí que acompanha o fluxo de narcodólares, né, assim digamos, em ambos os lados ali da fronteira. Igualmente como também no México, o Tratado de Livre Comércio, que na época lá era uma coisa recente, né, estava em vigor ali na Colômbia, ela acabou estimulando aí a violência e o narcotráfico aí, né, meu, e a repressão sobre os trabalhadores e também os camponeses, né, como eu tinha citado antes. Então essa iniciativa aí, por sua vez, é somente a versão aí do México centro-americana deste tal Plano Colômbia, né? Então, Estados Unidos e México. E para encerrar aqui, devemos acabar que no fim meditar sobre este fato aí, né, de que em todos os cenários aí de onde os Estados Unidos têm intervido, né, militarmente, principalmente naqueles onde tem ocupado a sangue e fogo, né, o território aí, o narcotráfico, sem diminuir também, como seria de se esperar, está bem multiplicado e bem fortalecido, né? Então, no Afeganistão, o cultivo aí da papoula, naquela época, né, se reduziu drasticamente durante o governo aí dos talibãs, para alcançar logo aí sob a ocupação estadunidense e que estava, né, num crescimento aí acelerado. Então o Afeganistão, na época lá, era, né, não sei se ainda é, atualmente o primeiro produtor de ópio do mundo, mas ademais já não exporta somente em forma de pasta para o seu processamento em outros países, mas fabrica ali a Mulher Maravilha, né, meu, nossa querida heroína aí, e a morfina também em seu próprio território. E se nos atentarmos aos fatos históricos, poderíamos afirmar que a política dos Estados Unidos não tem sido a de guerra contra os entorpecentes, senão a de drogas aí, né, entorpecentes para os pequenos conflitos, né, meu, as guerrinhas. Então é isso aí, né, meu. Este foi o textozinho, o artigo de hoje. E ele até coloca aqui no final, né.
No regime lá dos bigodinhos, né, meu? Nem fumar era estimulado, né? Segundo ele. E estas badaladas democracias usam todo tipo aí de entorpecentes para a promoção de seus turvos objetivos. E ele deixa algumas perguntas aqui, né? Perguntinhas. Quem realmente manda nos Estados Unidos, hein, ouvinte? Quem vocês acham, hein? É isso aí. E ele diz também, quem realmente manda no Bom Dia e Companhia? Bom, até onde eu saiba é o Silvio Santos, né, meu? Brincadeira, mas vocês entenderam, né? E ele diz também, quem realmente são os capitalistas? Mais uma pergunta. Última pergunta, quem realmente são os donos aí dos bancos, né, meu? Eu não sei, você sabe? É isso aí, né, meu? Eu sou dono de banco, né? Eu tenho um jogo aqui chamado Banco Imobiliário, então eu sou dono de banco também. E último aqui, né? Quem realmente manda no Congresso aí, né, meu? Dos Estados Unidos. E aqui embaixo tem uma fotinha do Ronald Reagan, né? Com um chapeuzinho. Um chapeuzinho assim na moleira. Aí atrás dele tem aquele castiçal lá que tem aquela... Eu esqueci o nome desse castiçal, mas enfim. Que você vê que é um símbolo dos caras. Eu não sei, né? Não tô falando nada. Deixa eu encerrar esse episódio logo. Daqui a pouco eu vou ouvir um Open the Door aqui e os caras vão descer pelo meu teto, né? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Tamo junto, valeu, até a próxima. E eu acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre música, tá? Mas é como a música... Usar a música como tóxico, né, meu? Como uma coisa ruim. Eu achei um texto bem maneiro aqui falando sobre. E se eu achar... Eu vou ler um pouco mais, porque são bastante coisa, é bastante informação, né? Se eu ver que é interessante, eu trago no próximo episódio aí, beleza? Então fica o registro aí pra vocês. Tamo junto, valeu, falou. E até a próxima. Eu vou tomar uma água porque, caralho, falei pra porra. Tamo junto.